Olha só que bacana, bacana e um terror ao mesmo tempo, né? Para você que é concurseiro, para você que é concurseira e tem um certo medo dessa banca, da tal da CESP, né? Famosa Sebrasp. Nós vamos conversar aí sobre essa prova aí que foi aplicada em 2023, para a Polícia Científica do Estado de Alagoas. Então, só para lembrar, né, para quem faz CESP, nós temos que cuidar ali com as. Nós temos que julgar ali, né, os itens como certo ou errado. O problema é que se a gente marca no gabarito alguma coisa de forma incorreta, vai acabar anulando uma certa, né? Então a gente tem que ter um cuidado extremo em relação a isso. Então nós vamos passear por essa prova, que na verdade teve questões aí de raciocínio lógico matemático, tem 5 questõezinhas, e na verdade quando nós formos abordar as questões, nós vamos ver que nós temos ali um texto base para os itens ali 16, 17 e 18, e depois nós temos uma outra observação ali que a gente vai trabalhar independente uma da outra, ali um do item do outro, 19 e o 20. Então são 5 questõezinhas aí que envolvem conhecimento de raciocínio lógico. E também a parte da matemática, que nós vamos trabalhar aí com essas 5 questões também. E aí eu só quero fazer um convite para você, te dar um alerta, te dar um aviso, porque a intenção é ou te ajudar a entender o que você deveria pensar e deveria fazer em relação a essa prova, se você está passeando aqui logo após essa prova, ou se você está passeando aqui pelo canal, tentando adquirir um pouco mais de conhecimento, conhecer um pouco mais a banca, se preparar mais aí para uma prova que você vai fazer. Então, assim, não é aula, né? Mas resolução de questões, sim, resolução dos tópicos, dos itens aí, aproveitando para relembrar o máximo que der, né? Eu gosto sempre de discutir possibilidades e ideias. E também eu quero aproveitar para pedir para você fazer inscrição no canal, deixar o sininho ativado, porque assim você recebe notificações de vídeos como esse aqui. Então tem questões aí de concursos públicos, tem questões de concursos militares, tem questões de Enem, questões de vestibulares, tem questões de desafios que envolvem raciocínio lógico, matemático, tem aulas, tem lives, enfim, tem bastante coisa que vai surgindo no canal. E caso você faça inscrição e deixe o sininho ativado, vai ficar sabendo de primeira mão. Bora lá então? Então, parte dessa prova da Sebrasp, a nossa querida CESP, de 2023, para a Polícia Científica de Alagoas, falava de raciocínio lógico, cobrava da gente conhecimento sobre raciocínio lógico matemático. Nós vamos dividir, na verdade, em 2 grandes partes. Na primeira parte, ali, a gente vai ter um texto base para nós julgarmos aqui os itens 16, 17 e 18. Aí, na segunda parte, a gente vai trabalhar independente, né, os itens 19 com o 20. Então, olha só o que diz esta primeira parte do texto base ali para a gente conseguir atacar os itens ali de acordo com o que for cobrado da gente. Uma equipe de 3 agentes da Polícia Científica, Ana, Bruna e Carla, com especialidades distintas, papiloscopia, biomedicina, engenharia de software e tempos de experiência diferentes, 16, 19 e 22 anos, foi designada para investigar uma cena de crime. Sabe-se que Carla não é papiloscopista e tem 16 anos de experiência. A biomédica tem 22 anos de experiência e Ana não é engenheira de software e não tem 22 anos de experiência. Com base nessa situação hipotética, julgue os itens seguintes. Então, no item 16, fala que Ana tem 16 anos de experiência. No item 17, Bruna tem 22 anos de experiência. No item 18, Carla é engenheira de software. Eu gosto de trabalhar com tabela, onde a gente vai trabalhar com essas informações cruzadas, eliminando o que não pode ser de jeito nenhum. Então, eu organizei assim, na primeira linha eu coloquei as agentes, né, Ana, Bruna e Carla. Na coluna aqui eu coloquei as especialidades, né, papiloscopia, biomedicina e engenharia de software. Então, qual que é a ideia? Eu vou preencher os dados aqui de acordo com as informações que nós temos no texto. Então, por exemplo, aqui, veja que eu coloquei para você algo relacionado a Carla aqui. A Carla não é papiloscopista, então veja que a coluna da Carla aqui eu deixei em branco, a sua especialidade, que não pode ser papiloscopista, e que ela tem 16 anos de experiência. Então, se ela for biomédica
ou se ela for engenheira de software, de qualquer maneira, ela tem 16 anos de experiência. Então, eu tenho que colocar o período aqui da experiência nessas duas especialidades. Beleza. E aí, se você já tiver a visão ainda alcance, já dava para trabalhar ali com o item 16, né, de uma maneira um pouco mais bacana ali. Mas tudo bem, vamos conversar aqui com os dados do texto primeiro. A biomédica tem 22 anos de experiência. A biomédica tem 22 anos de experiência. Então, se a biomédica tem 22 anos de experiência, automaticamente a Carla não pode ser biomédica também. Então, do mesmo jeito que já tinha sido afirmado que ela não era papiloscopista, isso aqui ela tem 16 anos de experiência e a biomédica necessariamente tem 22 anos de experiência, então automaticamente eu já descobri que Carla tem 16 anos de experiência. Beleza. Aí o que nós temos de informação também? Ana não é engenheira de software e não tem 22 anos de experiência. Então aqui a gente já consegue trabalhar com informações. A Ana não tem 22 anos de experiência e não é engenheira de software. Sobrou o que para a Ana então? Papiloscopista. E veja, se Carla tem 16 anos de experiência e Ana não tem 22 anos de experiência, Ana automaticamente tem o quê? 19 anos de experiência. E com essa informação a gente consegue resolver a questão ou atacar os itens dessa questão. Ana tem 19 anos de experiência e a sua especialidade é a papiloscopia, enquanto a Bruna tem 22 anos de experiência e a sua especialidade é a engenharia de é a biomedicina e, consequentemente, Carla, né, com 16 anos de experiência, com sua especialidade em engenharia de software. Então, você viu que a gente foi trabalhando, trabalhando ali com as contradições, eliminando os absurdos nessa parte de raciocínio lógico-matemático. Então, aí a gente consegue responder os 3 itens. Ó. Ana tem 16 anos de experiência? Não, né? Ana tem 19 anos de experiência, esse item está errado. Bruna tem 22 anos de experiência? Sim, Bruna tem 22 anos de experiência. Essa especialidade é biomedicina. O item está correto. Carla é engenheira de software? Sim, né? Tem 16 anos de experiência e ela é engenheira de software também. É um item que está certo. Ok? Então a gente resolveu aí a primeira parte desta abordagem da prova aí sobre o raciocínio lógico. A segunda parte, que nós vamos dividir em dois ataques aí. Primeiro a gente vai falar desse item 19. Tanto para o item 19 quanto para o item 20, nós temos a seguinte observação. Considere os conectivos lógicos usuais e assuma que as letras maiúsculas representam proposições lógicas simples. Com base nessas informações, julgue os itens relativos à lógica proposicional. Então eu tenho aqui uma condicional, P implica que. Eu tenho aqui uma bicondicional, né? Então, P implica que, se e somente se, não P ou que. Então, nós temos aí que construir uma tabela verdade para verificar se isso é uma tautologia. Eu trouxe aqui para você só para a gente relembrar, a tautologia então é uma proposição composta que é sempre verdadeira independente do valor lógico das proposições simples que a constituem. Então, a gente vai construir a tabela verdade e a gente vai verificar lá se a última coluna for tudo verdade. Sim, isso aí é uma tautologia, ok? Então vamos aqui, eu já trouxe todos as construções aí que eu vou ter que utilizar ali para fazer a nossa avaliação. Então eu coloquei aqui as proposições simples P e Q. Então a gente faz a distribuição lá, né, de acordo com o que a gente precisa, né? VV, VF, FF, FV. São todas as possibilidades que nós temos aí para as proposições simples. Agora, a negação do P é simplesmente pegar ali a coluna do P e trocar ali a nossa análise que a gente fez. Então, por exemplo, ó, se P é V, não P, estou negando, é F. Se P é V, não P, é F também. Se P é F, não P é V. Se P é F, não P é V. Bem direto, bem informal aí para a gente enxergar direto o ataque da questão. Agora nós temos que cuidar com o seguinte, quando nós temos uma condicional, você tem que pensar o seguinte, eu tenho que analisar P implica que, então veja que aqui ó, na primeira linha eu tenho V implica V, isso aqui é verdadeiro.
Agora, V implica F, falso. F implica F, verdadeiro. F implica V, verdadeiro. Um detalhe importante que você pode sempre lembrar e associar é que quando nós temos uma condicional, quando nós temos uma implicação, ela só vai ser falsa neste caso aqui. Ó. Se eu tenho V, implica F. Né? Uma proposição verdadeira nunca vai implicar numa falsa, quer dizer, para que a gente tenha isso como verdade. Tá? Então, é a única situação que vai dar falso, né, na construção aí da tabela verdade. Aí, outro detalhe importante, aqui nós temos, né, não P ou Q, quando nós temos uma disjunção, perceba que ele só vai ser falso também quando eu tenho os dois como falso. Então, veja aqui, ó, não P ou Q. Se os dois são falsos, então essa disjunção também vai ser falsa. De resto, sempre vai ser verdadeira. F ou V, V ou F, V, verdade, verdade, verdade. Então, também a única situação que vai ser falsa é quando os dois ali, duas proposições simples, são falsas. Beleza? E aí, se você der uma colada agora nesta coluna aqui que eu falei para você, que nós vamos ter a condicional falso somente quando eu tenho um V implica F, eu posso usar isso a meu favor aqui no final. Ah, Tatarim, mas isso é uma bicondicional, tem que analisar tanto a ida quanto a volta? Claro que sim. De qualquer maneira, nós estamos analisando essas duas colunas aqui. Ó. Então, quando eu falo da implicação, ó, P implica que isso aqui está condicionado ou tem uma nova implicação, não P ou Q, eu tenho que olhar primeiro ó, nesse sentido aqui, ó, da esquerda para a direita. Então veja que eu tenho aqui, ó, só para a gente construir essa tabela verdade, V implica V, isso aqui é verdade. F implica F, isso aqui também é verdade. V implica V, também é verdade. V implica V, também é verdade. E veja que isso vai coincidir também ó, com a mesma análise se eu fizer da direita para a esquerda, que é o que está trazendo aqui para a gente, né? Da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, numa bicondicional. Ou seja, esta última coluna aí nós vamos ter tudo verdadeiro. Né? Eu devo estar aqui para você no análise que a gente fez anteriormente. E lembra que eu falei para você também lá no comecinho, ó, tautologia é uma proposição composta que é sempre verdadeira, independente do valor lógico das proposições simples que a constituem. Veja que aqui é sempre verdade. Verdade, verdade, verdade é sempre verdadeira. Então esse item aqui ele está certo. Maravilha? Do mesmo jeito que nós construímos uma tabela verdade, no item 20 nós temos que aliás, já foi fornecido parte da tabela no item 19, foi fornecido parte da tabela verdade no item 20, a gente tem que complementar isso aí. Então ele mencionou assim, ó, considere também que as três primeiras colunas da tabela verdade da proposição lógica P implica que ER seja iguais a. Nesse caso, a última coluna dessa tabela verdade apresenta exatamente três valores V, três valores verdadeiros. Então aqui já ele forneceu né, todas as combinações possíveis, P, Q e R. Então, nós vamos ter que trabalhar aqui com essa conjunção. Vamos construir uma conjunção para depois trabalhar com a condicional. Agora, quando nós temos uma conjunção Q e R, isso aqui só vai ser verdadeiro se ambos forem verdadeiros. Então, vamos construir isso. Ó. Olha aqui. Ó. Veja que eu falei para você ó, Q e R. Deixa eu ver se eu destaquei aqui para você a coluna. Não, não destaquei, mas a gente faz aqui juntos. Ó. Q e R, verdade, verdade. Então vai ser verdade. Veja que na segunda eu tenho VF, então isso aqui é falso. FV também. FF também falso. Opa, verdade, verdade vai ser verdade. Verdade, verdade vai ser verdade. EFV vai ser F. FF vai ser falso. Então perceba que eu tinha conversado ali com você anteriormente. Ó, nós só vamos ter numa conjunção essa proposição composta aqui como verdade se ambos forem verdadeiros. Verdadeiros, verdadeiros, verdadeiros. Aí dá boa. Beleza? De resto sempre vai ser falso. E aí na última coluna, o que nós vamos analisar? Eu tenho que mostrar para você isso aqui. Okay? Então eu tenho que olhar ali para a primeira coluna
e para essa que a gente acabou de formar. E lembra da condicional novamente. Isso só vai ser falso quando? Quando eu tenho algo do tipo V implica F. Aí vai ser falso. Caso contrário, sempre nós vamos ter verdadeiro. Então veja aqui, ó. V implica V verdadeiro. V implica F falso. V implica F falso. V implica F falso. Falso implica V é verdade. Verdadeiro. Falso implica verdadeiro é verdadeiro. Dá licença, Tatarim. F com F. F implica F verdadeiro. F implica F verdadeiro. Então, de uma maneira rápida, né, nós só vamos ter falso com algo do tipo V e F. V implica F? De jeito nenhum, falso. E aí a afirmação que diz que nós temos 3 valores V, né? Isso não é verdade, né? 1, 2, 3, 4, 5 valores V, ou seja, isso está errado. Maravilha? Esta é a parte aí, então, de raciocínio lógico dessa prova da SEBRASP, a nossa querida CESP, e nós vamos conversar aí também sobre a parte da matemática. A gente vai resolver também a parte da matemática, né? Da mesma forma, cuidar sempre ali na hora de marcar, né? Se você vai trabalhar com essa banca aí quando ela gosta de cobrar situações ali de analisar se está certo ou se está errado. A gente vai passear por esses 5 itens. E aí nós vamos conversar, né? Aproveitar para relembrar algumas coisas, nós vamos conversar aí sobre o que está certo, sobre o que está errado e seremos felizes para sempre. Olha só, no item 96, né? Nós temos aí para todos aí, mas nós vamos ter a mesma texto base ali com relação a tópicos de matemática, julgue os itens a seguir. Nesse item 96, veja que ele fornece uma função f, e essa função f aqui fala de uma função logarítmica, fala de uma composição da função f com a função g, que é uma função afim, e a função g, uma função exponencial. Coisa que eu sempre falo assim para você que agora que é meu aluninho querido do coração, minha aluninha querida do coração, se aparece a função logarítmica, tem que fazer um hashtag loglindo. Faça um hashtag loglindo na prova que você vai acertar a questão com certeza absoluta. E aí, qual que é a ideia, né? O que nós temos que relembrar ali de composição de funções? Composição de funções é como se eu tivesse ali, tenho, né, uma função dentro da outra, e para a gente resolver uma função composta, uma composição de funções, eu sempre trabalho de dentro para fora. Eu só sei trabalhar com uma função, com duas nunca, então eu tenho que dar um jeito de trabalhar sempre com uma função. O problema aqui nessa questão é que ele forneceu a composição das funções e ele quer saber qual seria a função g para que isso desse boa. Então o que eu vou fazer para lembrar de função composta? Vou fazer um processo de substituição, né? Então eu vou forçar a aparecer aqui um f de g de x nessa função f. Então, veja que se eu comparar as duas funções, ó, o g de x está fazendo o papel de quem? Está fazendo o papel de x. Então, nesse x aqui, ó, eu vou colocar um g de x, foi o que eu fiz. Ó. G de x no lugar de x. Então, onde tinha x ali, eu coloquei um g de x. Beleza. Por que eu fiz isso? Porque agora eu consigo comparar as duas funções, a ideia de decomposição. O que eu criei fazendo a substituição, com o que já tinha aqui ó, no enunciado. Agora, vamos lembrar de uma coisa bem básica aí da nossa matemática linda. Veja, se f de x é igual a esse troço aqui, e f de g de x é igual a esse troço aqui, e f de g de x é igual a esse outro troço, quer dizer que os troços são iguais. Muito formal isso que eu fiz, né? Logo, log de g de x na base 2 é igual a x mais 3. E veja que eu já coloquei para você, ó, nós temos que trabalhar com a definição de log. Definição de log lindo, que eu falo assim, ó, eu trouxe um exemplo aqui para você, se eu tenho um log de b, log de a na base b igual a x, por definição, isso vai, para calcular isso, ou para se livrar disso, tem que fazer o quê? Um b elevado a x igual a. Tem que fazer o que eu chamo de tchuk. Tchuk, ó. Faz um tchuk. B elevado a x igual a a. Lembrando que aqui ó, nós chamamos de logaritmando, esse b nós chamamos de base, tanto logaritmando quanto base tem que ser maior do que zero, seja positivos, e a base tem que ser diferente de 1, se é uma condição de existência. Então aqui, na verdade, o que nós temos? Nós vamos fazer o tchuk, ó. Nós vamos fazer isso aqui, ó. Tchuk. Respondemos a questão, fala a verdade? Fala a verdade? Fala a verdade? Um outro detalhe que eu quero aproveitar aqui, este item é, quando você vai fazer uma prova de matemática, além da definição, leve no seu coração essas 3 propriedades. Ó.
Se você lembrar dessas três propriedades, você resolve as questões de função logaritmo de log que aparece na prova. Logaritmo de um produto aqui, ó, vezes vira mais, da divisão divide, vira menos, a potência multiplica. Vezes mais divide menos, potência multiplica. E aí a gente conseguiu verificar que esse item, então, ele é verdadeiro, ele está certo por definição de log. Ok? Maravilha? Então é só aplicar ali, claro, né? Tinha que conhecer ali a parte de composição de funções, depois aplicar a definição de log. Então, esse item 97, ó, é uma questãozinha que a gente precisa ter conhecimento sobre análise combinatória, mais especificamente sobre permutação. E mesmo assim tem que ter uma sacadinha sobre a permutação aí. Olha só o que diz. Considerando-se que 7 executivos de uma empresa devem sentar-se em uma mesa circular de forma que o presidente e o vice-presidente da empresa sentem-se lado a lado, há 720 formas para os executivos sentarem à mesa. Primeiro, cuidado, porque se eu falasse assim, eu vou colocar os executivos em uma fila um atrás do outro, bastava, né, para eu saber quantas formas diferentes eu tinha de formar essa fila, de calcular por meio da formulazinha de permutação de 7 elementos, fazer um 7 fatorial. 7 executivos, né, 7 fatorial. Só que aqui nós temos um cuidado que é o seguinte, quando nós temos uma disposição circular, né, mesmo ele mencionando aí uma mesa circular, não precisa ficar preso, né, a ideia de círculo, uma disposição circular, nós temos dois detalhes a analisar. Primeiro que ele fala que o presidente e o vice têm que ficar lado a lado. Então veja que como são 7 executivos, vão restar mais 5, né? 1, 2, 3, 4, 5 executivos. Só que como eles têm que estar, o presidente e o vice, lado a lado, eu vou colocar como se fosse aqui, ó, como se estivesse amarrando os dois aqui, ó. Eles não podem desgrudar de jeito nenhum. Então eles formam um bloco de uma pessoa, de duas pessoas. Então por aqui, ó, eles compõem como se fosse um bloco de duas pessoas. Então esse um bloco de duas pessoas mais os outras 5 pessoas vão compor 7 menos, não, até melhor em vez de pensar no 7, né? Esse um bloco mais os outros 5, 6, como se fosse 6 pessoas. E essas 6 pessoas que vão ficar trocando as posições. E se você fizer o 6 fatorial, vai dar o 720 ali. Né? Além de ser um outro problema que a gente vai ter que conversar aí também. O que nós temos que cuidar? Quando a gente fala de permutação circular, então, nós vamos considerar como se fosse 6 pessoas, por causa daquele parzinho ali que tem que estar junto. A formulazinha, em vez de trabalhar com n fatorial, é n menos 1 fatorial. Então, o que você vai pensar aqui? Ó? São 6 pessoas que a gente está considerando agora. Então, na verdade, vai ficar um 6 menos 1, 5 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 120. Só que nós temos que ter um cuidado aqui, porque do jeito que eu fiz aí, ó, e aí gera muita discussão, eu estou considerando ali, ó, se você olhar no sentido horário, ou no anti-horário, já que eu fiz em ordem ali E1, E2, E3, E4, E5, V, depois P. Tem o vice-presidente, o presidente, aí os 5 executivos. Só que da mesma forma que eu fiz isso, poderia ser a seguinte ordenação. Ó. P e depois V, se eu pensar no sentido anti-horário. Então, na verdade, esse 120 aí seria na sequência VP e depois os outros 5, mas eu posso fazer um PV e também depois os outros 5, ficando assim, ó, por exemplo. PV, aí nós teríamos E1, E2, E3, E4, E5. Então eu gosto de criar uma situação como exemplo, mas não perde a generalidade se eu pensar nessa troca que pode ocorrer depois. Claro que além desse parzinho ali, o E1, E2, E3, E4 e 5, né, vão ficar trocando as posições entre si. Então esse 120 aí, na verdade, teria que multiplicar por 2, né, 240 formas distintas. De qualquer maneira, o item está errado. Maravilha. Neste item 98, ele menciona ali um triângulo isósceles e ele também menciona um ângulo. Sempre quando fala de triângulo e ângulo, a primeira coisa que eu desconfio é de usar trigonometria no triângulo.
E eu sempre torço para que seja um triângulo retângulo. E aqui nós vamos ver que não vai ser. Ou seja, quando não é um triângulo retângulo, eu tenho que pensar em trigonometria em triângulos quaisquer. E aí automaticamente na minha cabeça vem lei dos senos, lei dos cossenos. Maravilha. Então aqui ele está mencionando o seguinte, ó, em um triângulo isósceles ABC, mencionou que AB tem a mesma medida que AC, que é a raiz de índice 4 de 2, o ângulo A mede 75 graus, ele falou a medida do ângulo BC. Horrível essa questão, horrível está certo, né? Olha só o medo que dá só de olhar para essa questão. Mas vamos relembrar algumas coisas primeiro. Sempre acho importante de fazer um desenhinho. Então aqui nessa informação eu teria assim, ó, A, B, C. Então ele está mencionando que a B mede raiz de índice 4 de 2. É a mesma coisa que AC. Isso aqui está no nosso texto ali. E este ângulo A aqui mede 75 graus. Como um triângulo é isósceles e a soma dos ângulos internos de um triângulo equivale a 180 graus, se eu tirar 75 de 180 sobra 105. E se sobra 105, eu teria 52,5 para o ângulo B, 52,5 para o ângulo C, já que eles são ângulos que compõem a base BC desse triângulo isósceles. Maravilha. Qual que é a ideia aí, né? Nós temos que descobrir esse lado BC, que eu estou chamando de X aqui por enquanto, e perceba que eu não tenho, né, aquela ideia de trabalhar com um triângulo retângulo, porque eu não tenho um ângulo reto, eu não tenho um ângulo cuja medida é de 90 graus. E aí eu vou aproveitar com você e relembrar algumas coisinhas, beleza? Quando nós trabalhamos com lei dos senos e lei dos cossenos, para eu trabalhar com lei dos senos, eu sempre vou relacionar dois lados com dois ângulos, ou um lado, um ângulo, e o raio ou o diâmetro de uma circunferência circunscrita ao triângulo. No caso aqui, perceba que eu tenho medida de dois lados, eu tenho medidas de dois lados, eu quero a medida do terceiro lado, e eu tenho, por exemplo, este ângulo oposto à medida x, ou seja, três lados e um ângulo, que nos faz pensar em lei dos cossenos. Só que quando trabalha com a lei dos cossenos, nós temos a seguinte relação. Eu isolo a medida do lado em que eu tenho o ângulo como referência, no caso x, e vejo que a princípio parece um teorema de Pitágoras. Ó, x ao quadrado é igual a raiz de índice 4 desse 2 ao quadrado, mais o mesmo raiz de índice 4 desse 2 aí ao quadrado. Então, parece um teorema de Pitágoras, porém existe uma diferença. A diferença é ser o quê? O produto dessas medidas desses dois lados, ó, por 2, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que você isolou. Então, isso aqui é uma formulazinha que nós temos. Veja que eu tenho aqui, ó, o cosseno do lado oposto. Ó, cosseno do lado oposto. Até aí tudo bem, a gente faz conta, se vira. O problema é esse cosseno de 75 graus, que não foi fornecido. Então a gente tem que dar um jeito de descobrir. E uma maneira que nós temos de descobrir é trabalhar com adição de arcos. Então olha só o empenho que tinha que pensar nessa questão. Então vamos relembrar algumas coisas. Quando a gente fala de razões trigonométricas no triângulo retângulo, nós temos que lembrar dos ângulos notáveis, que são os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Lembra lá de seno, cosseno e tangente. Sempre essa ordem, seno, cosseno e tangente. Aí você constrói a tabelinha, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Não vou cantar musiquinha aqui porque eu sou tímido. Só que para a gente construir essa tabela, eu poderia pensar num padrão como raiz quadrada de 1 também. E aí eu estou incrementando essa tabela, né, os arcos de 0 e 90 graus, que aparece bastante na trigonometria também. Então veja que eu tenho aqui, ó, na construção em ordem crescente, raiz quadrada de 1, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, tudo sobre 2. Então eu posso fazer raiz quadrada de 0 sobre 2, raiz quadrada de 4 sobre 2. E aí na volta no cosseno, né, inverte, começa com raiz quadrada de 4 sobre 2, decrescente, ó, 3, 2, 1, 0. Por quê? Porque a raiz quadrada de 0 é 0, e 0 sobre 2 vai dar 0. E raiz quadrada de 4 é 2, e 2 sobre 2 vai dar 1. Então eu tenho algo aí para a gente nos ajudar aí na construção da tabela. Aí você lembra lá de 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, a raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, veja só você, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3.
Lembrando que a tangente sempre é a razão entre seno e cosseno. Se eu divido o seno por cosseno, vai dar o valor da tangente. Então, 0 graus aqui é o arco de 0 graus, ó, 0 dividido por 1 dá 0. Por isso que é indeterminado no arco de 90 graus. Ó, 1 dividido por 0 é uma indeterminação matemática. Pronto. Mas por que eu estou te mostrando isso? Porque quando a gente for trabalhar lá com o cosseno de 75 graus, eu vou ter que trabalhar com adição de arcos e eu tenho que buscar esses ângulos notáveis. Por exemplo, 70 graus é 30 mais 45, ou 45 mais 30. Então eu precisava disso. E lembrando da adição de arcos, eu vou ter que usar cosseno, mas aproveitando aqui, né? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, seno A, cosseno B, cosseno A. Quando é mais, fica mais. Quando é menos, fica menos. Quando eu penso em cosseno, eu só penso em coçar. Coça A, coça B, troca, troca, sem saber. Troca, troca o sinal. A gente fala coça, coça, senta, senta, né? Eu vejo que aqui eu estou trocando o sinal. Se é mais, fica menos. Se é menos, fica mais. E a tangente que é a razão do amor, né? Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e que beija, safadinho. Veja, se é mais, fica mais em cima, menos embaixo. Se é menos, fica menos em cima, mais embaixo. Então, aproveitando para relembrar algumas coisas com você. Eu vou usar aqui cosseno de 75 graus. Eu vou abrir como 30 mais 45. Ó. Então, dá uma olhada aqui nas cores que eu trouxe para você. Ó. O A está fazendo o papel de quem? Do 30 e o B está fazendo o papel do 35. Cosseno de 30 vezes cosseno de 45 menos seno de 30 vezes seno de 45. E aí a gente tem que lembrar lá dos ângulos notáveis. Cosseno de 30 raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45 raiz de 2 sobre 2. Seno de 30 meio. Seno de 45 raiz de 2 sobre 2. Veja que aqui vai ficar raiz quadrada de 6 sobre 4. E aqui vai ficar raiz quadrada de 2 sobre 4. Deixa eu escrever aqui para você. Estou falando muito, fazendo pouca conta, né? Ai, ai, queremos conta, professor Tatarim. Então veja ali, ó, ficou raiz quadrada de 6 sobre 4 menos raiz quadrada de 2 sobre 4. Como o denominador é igual, os denominadores são iguais, juntei uma expressão só. Então, o cosseno de 75 graus vale raiz quadrada de 6 menos raiz quadrada de 2, tudo sobre 4. E aí a gente volta para resolver a questão. Ó. Vamos substituir aqui, né? Ó. Raiz quadrada de 6 menos raiz quadrada de 2 sobre 4. Então parece tudo assustador esses valores, mas vocês vão ver que vão surgir bastante cancelamentos. Por que eu estou te dizendo isso? Se você observar bem aqui, ó, por exemplo, eu consigo fazer uma simplificação aqui, ó, quando eu tenho propriedades de radiação, né, com potenciação também, eu posso simplificar, ó, por exemplo, eu posso dividir por 2 aqui, desde que eu divida por 2 aqui, então esse cara some, é um cancelamento. Eu posso dividir por 2 aqui, ó, desde que eu divida por 2 ali também, é um cancelamento. Então, eu tenho raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2. Aqui, se você lembrar de propriedades de potenciação, ó, nós temos produto de potência de mesma base, mantém a base e soma os expoentes. Então, isso aqui vai ficar menos 2 raiz quadrada de índice 4, ó, de 2 elevado à quarta potência. Vezes raiz quadrada de 6 menos raiz quadrada de 2 sobre 4. Então, perceba que aqui vai acabar cancelando, ó, raiz de índice 4 com esse expoente 2. Então, eu vou ter aqui um 2 vezes 2, ó, que é 4, que acaba cancelando com esse cara aqui de baixo. Ficando só menos esse troço aqui. Ó. Então, você vai ver que vai ficar menos raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 2. Fiz jogadinha de sinal, né? Menos com mais é menos e menos com menos é mais. Vamos escrever isso de novo, mais bonitinho. Olha o que eu tinha falado para você. Então, aqui ficou raiz quadrada de 2, lembra disso? Mais raiz quadrada de 2, 2 raiz quadrada de 2. Aí o menos que eu fiz a jogadinha, lembra que isso aqui acaba cancelando? Aí ficou menos raiz quadrada de 6, menos com menos, mais raiz quadrada de 2. Essa pegada aqui foi forte, né? A tal da matemática básica. Eu não gosto desse termo matemática básica, eu uso matemática elementar. Então veja que agora, para finalizar, o que nós vamos fazer? Eu tenho aqui um 2 raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2, que dá para juntar, né? São radicais semelhantes, 3 raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 6. Como eu queria descobrir, lembrando, né? Eu tinha isso aqui, né? A, B, eu quero isso aqui que eu chamei de x.
tem que fazer uma raiz quadrada aqui para eliminar esse expoente 2, então vou fazer raiz quadrada nos dois lados da igualdade. E perceba que este resultado que nós obtivemos, né, não tem relação com isso aqui não. Então esse item aí ele está errado, ok? Mas bem trabalhoso mesmo, né? Não sei se a gente tinha tempo aí de trabalhar com essa questão bem detalhadamente. É claro que eu aproveitei aqui para revisar bastante coisa, né? Podia atacar direto ali, mas a intenção é revisar coisas aí com você. Beleza? Aí nós temos o item 99. O item 99 acho que dá uma aliviada perto aí do que foi cobrado agora há pouco da gente. Ele fala de uma PA, progressão aritmética, em que o segundo termo é igual a 21, o quinto termo é igual a 42 e o 12º termo da sequência será 91. Ele está afirmando isso. Quando a gente fala de uma progressão aritmética, nós temos lá a formulazinha do termo geral, a n igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Eu gosto de generalizar mais ainda, eu não gosto de ficar preso ao primeiro termo. Eu sempre falo assim, a gente pode trabalhar com qualquer termo, desde que você lembre que você faça essa diferença aqui, ó, n menos 1, tá vendo? Ó, n menos 1. Então, se eu pegar um termo qualquer, K de qualquer, tá certo, tá aí, nossa, você é um gênio. Veja que eu posso trabalhar então com a formulazinha do termo geral, generalizando mais ainda, fazendo isso aqui, ó, n menos k, tá vendo? Então, a n é igual a um termo qualquer, mas desde que eu faça essa diferença do n com o k, vezes a razão. Por que eu acho isso melhor? Quer ver? Ó? Nessa questão aqui, o que eu trouxe para você? Ele está mencionando o segundo termo e o quinto termo. Então, eu consigo relacionar o quinto termo com o segundo termo. Ó. A5 é igual a 2 mais 5 menos 2 vezes a razão. E aí, com isso, eu já consigo descobrir algo que vai ser fundamental para a gente, porque ele deu o quinto termo, 42, ele forneceu o segundo termo, 21, ó, e quando eu faço essa substituição 42 no lugar do A5 e 21 no lugar do A2, ao fazer a operação 5 menos 2, eu vou ter 3 vezes a razão, ou seja, eu vou descobrir quem? A razão. Ó, esse 21 aqui eu jogo para o outro lado, vai ficar menos, ó, 42 menos 21 vai dar 21. 3 vezes quanto que é 21? 3 vezes 7, ou seja, a razão é igual a 7. Se a razão é igual a 7, eu consigo descobrir o segundo termo, relacionando ou com o segundo termo ou com o quinto termo. Eu vou relacionar com o segundo termo, só para ficar um 10 aqui fácil. 10 é 12 menos 2, aqui ó, vai dar 10. Fica mais fácil, né, de fazer cálculo quando multiplica por 10. Então veja, para descobrir o segundo termo, o 12º termo, ou para verificar se o 12º termo é 91, eu vou pegar o segundo termo aqui, ó, 21. Aí eu tenho 10 vezes a razão, que a gente acabou de descobrir que é 7. 10 vezes 7 é 70, mais 21, 91, confirmando, ou seja, esse item ele está certo. Nem se compara, perto do outro ali, ela é bem mais acessível. Né? E aí nós temos o item 100. O item 100 também eu escutei, nossa, tá louco esse item 100 aí, o cara falou de elipse. Por mais que eu tenha ali a equação da elipse, uma equação reduzida da elipse, nem vai precisar você saber nada sobre elipse. O que você tem que saber aqui é sobre circunferência. Porque quando ele está falando que tem dois pontos, encontra, né, a elipse em dois pontos cuja abscissa é, ele deu o valor da abscissa, lembrando que a abscissa a gente está falando do x, a bichicha x, beleza? Eu tenho que saber, eu vou descobrir qual é a equação da circunferência, e a equação da circunferência eu vou escrever na forma reduzida, que vai ficar mais fácil para a gente, eu vou fazer simplesmente uma substituição aqui, ó. Na verdade, vai trabalhar com uma igualdade de duas expressões algébricas. Tá bem? Então, vamos relembrar algumas coisas lá da equação da circunferência. Essa aqui é a equação reduzida da circunferência. X menos a coordenada x do centro da circunferência ao quadrado. Y menos a coordenada y da circunferência ao quadrado. A gente vai somar isso aí e o resultado vai ser raio ao quadrado. E eu tenho isso, ó. A coordenada x do centro da circunferência é 2, y do centro da circunferência é 0 e o raio aqui, ó, 2. Vamos fazer esse substitui aí. Substitui está certo. Então veja que eu coloquei aqui, ó, x do centro da circunferência, y do centro da circunferência e o raio 2. E aí, a gente enxergar que y menos 0 vai dar um y ao quadrado. Está aqui, ó. E de onde que surgiu aquela outra encrenca ali, ó, abrindo, né? Nós temos um produto notável aqui, ó.
quadrado da diferença de dois termos, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E o 2 ao quadrado, que é 4, no outro lado da igualdade. Para nossa alegria, a gente já consegue enxergar um cancelamento a ser feito, né? Este 4 aqui, ó, cancela com esse outro 4 aqui. Restou para a gente, então, que y ao quadrado é igual a 4x menos x ao quadrado. Eu fiz isso aqui, né? Ó. Menos, joguei para o outro lado lá mais, o mais joguei para o outro lado lá, ficou menos. Por que eu isolei o y ao quadrado? Porque eu enxerguei, ó, que este y ao quadrado, eu poderia fazer uma substituição aqui, ó. E aí nós vamos descobrir o valor de x para ver se coincide com a afirmação que foi feita aqui por esse item da banca CESP. Vamos fazer essa substituição, então, ó. Então que aqui, ó. Deixa eu te explicar o que eu fiz primeiro. Eu não sei você, tá? Mas eu não gosto de fraçõezinhas, eu tento evitar o máximo possível. Então aqui, por exemplo, como eu tinha x ao quadrado sobre 4, eu peguei toda essa equação aqui e multipliquei por 4. Posso, né? Se eu fizer uma multiplicação por toda a equação, eu posso. Por quê? Porque eu vou multiplicar todos os pedacinhos aí, ó, por 4. Aqui vai ficar um 4x ao quadrado sobre 4, que acaba cancelando. Aí tem um 4y ao quadrado e um 4 vezes 1, que deu exatamente isso aqui, ó. E aí eu vou fazer a substituição nessa expressão aqui embaixo. O y ao quadrado, eu vou colocar aqui, ó, a expressão. Então veja que eu vou colocar ali a 4 vezes 4x menos y ao quadrado. Trabalho, né? Mas vejo que era só fazer a tal da substituição. Aqui a gente vai fazer a distributiva, 4 vezes 4x, 16x, 4 vezes menos x ao quadrado vai dar menos 4x ao quadrado. E aí perceba que eu vou ficar com uma equação do segundo grau. Vou jogar lá tudo para o lado direito, porque eu não gosto de trabalhar com x ao quadrado positivo. Então veja que eu fiz isso aqui, ó. Esse, a princípio, tinha x ao quadrado menos 4x ao quadrado menos 3x ao quadrado mais 16 igual a 4. Então eu joguei tudo para cá. Eu fiquei com 3x ao quadrado, trocou o sinal. Opa, aqui é 16x, né? 16x trocou o sinal. E o 4 que já estava. Uma equaçãozinha do segundo grau. Como eu quero descobrir o valor da abscissa, o x, eu vou usar a famosa fórmula de Bhaskara, que não é de Bhaskara, e mostrar para você que isso aí está errado. Por quê? Quando a gente joga lá na fórmula resolutiva, x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, lembrando lá quem são os coeficientes, né? O a quem está multiplicando x ao quadrado, que é 3. O b quem está multiplicando x menos 16. E o c igual a 4. Então, perceba que eu tenho aqui ó, x igual a menos b mais ou menos delta, como a gente calcula mesmo? B ao quadrado menos 4ac. Então, o delta aqui vai ser b... Ah, Tatarim já está dando empenho. Que chato, né? Imagina se fazer tudo isso aqui, ó. Menos 16 ao quadrado é 256. 4 vezes 3 é 12, vezes 4, 48. Aí você vai ter que trabalhar com a raiz quadrada disso aqui, 200 e... Não é 212, não. 208. 208. Não é um quadrado perfeito, né? Nossa, vai dar uma encrenca aí. Mas se nem precisa. Para aqui já. Para aqui. Para aqui. Nem precisa terminar isso aqui. Por quê? Porque nós temos uma relação muito forte do discriminante de uma fórmula resolutiva, dessa fórmula aqui, para resolver equações de segundo grau. E quando delta deu um valor positivo, eu já sei que nós vamos ter duas raízes reais distintas, duas soluções distintas. Um x1 diferente de x2. Então vamos só lembrar aqui rapidinho. Quando nós temos ali o tal do delta, deixa eu ver se eu consigo colocar lá em cima. Acho que vai dar boa. Quando o delta é positivo, nós temos duas raízes reais distintas, duas soluções distintas. Um x1 diferente de x2. Quando o delta é igual a zero, nós temos duas raízes reais iguais. Duas soluções, mas são iguais. E quando o delta é negativo, não tem solução.
pelo menos real, né? Não tem solução real. E como ele está falando que Intercept tem 2 pontos cuja abscissa e ele deu um valor único, ele está dizendo que nós teremos um x1 igual a x2. Ó. Ele está falando que seria esse segundo caso aqui, e não é. O delta é positivo, então nem precisava descobrir. Bastava você analisar ali o tal do delta. Beleza? Ok? Por isso que esse item está errado, e a gente já poderia parar por aqui. Beleza? Então veja, a ideia era trazer para você aqui essa prova comentada. Nós passeamos aí pelo raciocínio lógico, nós passeamos também pela parte da matemática. Deu muito trabalho. A intenção era aproveitar e relembrar com você, sim, algumas situações importantes, né? Lembrando que não era aula, a ideia era justamente resolver as questões. Eu espero que tenha ajudado para você que fez a prova, ou para você que está treinando, ou simplesmente para você que está passeando pelo canal. Então, a única coisa que eu te peço é, por favor, dá uma curtida aí. Faça os comentários que achar pertinente, o que te ajudou, o que ficou em dúvida. Faça um convite para você também. Nós temos a página da Matemática Linda no Instagram, que lá você consegue conversar comigo, mandar as dúvidas, fazer pedidos de outras questões e outras resoluções de provas aí. Valeu? Desejo aí para você bons estudos, desejo aí para você muito sucesso e que você realize todos os seus sonhos, né? Porque nós estamos aqui para realizar sonhos. Valeu, até a próxima. Tchau.